Quem está nos visitando, levante uma de suas mãos. Queremos receber você. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Suede, o sobrinho da Edinata, está ali com a gente. Sejam bem-vindos, no nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom e é bom o tempo todo. Irmãos queridos, a semana passada nós tivemos uma ministração de Deus para o nosso coração com o tema Voo Turbulento. E hoje nós vamos ter uma ministração com o tema Pouso Seguro. Amém? Pouso seguro. Deus é bom. Deus é bom. Ele nos sustenta na turbulência do voo e nos leva sempre a repousar em segurança. Amém? Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Verso 8, 9, 10, 11. Hebreus 4, de 8 a 11. Amém, amados? Glória a Deus. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no repouso de Deus, também repousa das suas obras, como Deus repousou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse repouso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Se você voltar ao versículo 3, parte A, diz: Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele repouso. Glória a Deus. Senhor, ministra o nosso coração, fala conosco, nos encha de graça e bondade nessa noite. Nós precisamos tanto de Ti. Precisamos do auxílio do Teu Espírito para entendermos a Tua palavra. Precisamos do auxílio do Teu Espírito no consolo da nossa alma, que diante de toda a turbulência da vida, toda a tribulação no voo da nossa vida, possamos sempre entender que o Senhor é o piloto, nosso Pai. E aí nós teremos descanso até a hora do pouso final, até a hora do repouso em Cristo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos queridos? Pouso é o fim da viagem. Né? É o fim da viagem. Quando a gente faz uma viagem longa, bem longa, tem que fazer pelo menos escala, se não conexão. Mas é uma alegria todo o pouso que a gente faz em segurança. Mas a gente só fica tranquilo mesmo no destino final. Não é? Tem que retomar o voo, tem que às vezes fazer transferência de check-in, mudar a bagagem. Mas quando a gente chega ao destino final, aí acabou, passou. Assim é a nossa vida. Nós estamos em um voo. E existe muita turbulência em vários momentos no voo da nossa vida. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição. Mas eu vou estar com vocês. Amém? Eu vou estar com vocês. Como ouvimos a semana passada, a ilustração daquele garotinho, apesar da turbulência, o piloto sempre vai ser nosso pai. Tá? E aí a gente para aqui, para acolá,
até chegar ao destino final. Então eu quero dar uma notícia maravilhosa para você. É que a viagem turbulenta vai terminar. Ao mesmo tempo que a semana passada eu trouxe uma notícia difícil dizendo que o voo da vida é turbulento, eu trago hoje uma notícia boa, agradável, é que vai acabar a viagem. E nós teremos um pouso tranquilo, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Como você vai chegar ao final da viagem? Você imagina? Como é que você vai chegar ao final da viagem? O Woody Allen diz assim, não é que eu tenha medo de morrer, eu só não quero estar lá na hora que isso acontecer. Vamos ver algumas frases de famosos, suas últimas palavras? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E morreu. Freud. Aplaudam, amigos. A comédia acabou. Beethoven. Eu vejo uma luz negra. Victor Hugo. Quando a música acabar, apaguem as luzes. Essa todos nós sabemos. Hitler, antes de se suicidar, se matar. Vamos, caiam fora. Últimas palavras são para os tolos que não falaram bastante. Karl Marx. Quando entrevistado, quando perguntado no seu fim, quais eram as últimas palavras, ele mandou todo mundo cair fora e disse, as últimas palavras são para os tolos que não falaram bastante. Rasguem os meus versos e creiam na eternidade. Boccaccio, poeta português. Não se preocupe, capitão. Está tudo acabado. Eu falhei. Che Guevara. Estou em chamas. David Hume. Por que não? Afinal, ela pertence a ele. Chaplin, quando disseram, Deus abençoe tua alma. Ele disse, por que não? Afinal, ela pertence a ele. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Madre Teresa de Calcutá. As últimas palavras. John Hus. John Hus disse suas últimas palavras. Não, eu nunca preguei qualquer doutrina de tendência para o mal. O que ensinei com os meus lábios, agora selo com meu sangue. Como vamos chegar ao final? Como vai ser o nosso pouso? Temos garantia em Cristo de pouso seguro. Você diz amém? Temos realmente garantia em Cristo de um pouso seguro. O texto que nós lemos é um texto em que o escritor aos Hebreus, que é um profundo conhecedor da cultura e do ensino hebraico, ele está fazendo uma comparação da saída do povo do Egito, passando pelo deserto, chegando na Terra Prometida. Tá bom? Com uma comparação com a nossa passagem pelo mundo, nosso sofrimento aqui e chegando na Terra Prometida. Então, se nós formos ler o capítulo 3 todo e o capítulo 4 todo de Hebreus, nós vamos perceber essa comparação clara. Ele está dizendo que pessoas que saíram do Egito, ou a nação dos hebreus que saíram do Egito, não repousou, não teve pouso na Terra Prometida por causa da rebelião. Mas os seus descendentes que entraram na Terra Prometida, entraram recebendo de Josué
o descanso, o repouso, o pouso para aquela viagem tão turbulenta do deserto. Mas aí o escritor diz assim, preste atenção, é óbvio que aquele pouso não é exatamente o definitivo que nós teremos para a nossa alma. Senão, Deus não teria dito que ainda vai ter um pouso sabático, aleluia, para o seu povo. E o escritor diz, nós que cremos, somos nós que repousaremos. Nós que cremos, somos nós que pousaremos seguro desse voo de turbulência. Somos nós que encontraremos repouso para a nossa alma. E nós vamos repousar das nossas obras e das nossas fadigas, como Deus trabalhou e repousou. Por isso teremos o nosso repouso sabático eterno. Você diz amém? Diz glória a Deus? Então vamos andar hoje pensando nos pousos intermediários, nos pousos de interregnos, até o pouso final. Vamos meditar hoje nas fadigas e agonias que temos, mas a noite toda pode ser de choro e a alegria vem ao amanhecer. Nós podemos passar por montes e vales, mas sempre teremos lugares planos. Amém, queridos? Nós podemos passar por vales de Baca, por vales áridos, mas transformaremos ali em um lugar de manancial, até a hora que tivermos o nosso pouso final. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Esse texto falando do pouso eterno, comparando ao pouso, repouso que o povo fez, saindo de Egito, passando pelo deserto até chegar em terra prometida, tem 13 vezes a palavra repouso, ou em outras versões, descanso. 13 vezes. Dada a importância do Senhor falando do descanso que nós podemos provar aqui das nossas fadigas até o repouso eterno. Você diz amém? Diz glória a Deus? Ok. O pano de fundo, então, a gente já entendeu, é o descanso dos hebreus na terra prometida. Descanso do Egito, descanso das fadigas do deserto na terra prometida. Esse é o pano de fundo que quer nos linkar à ideia maravilhosa de passarmos por essas turbulências aqui e termos lá no céu nosso repouso eterno. E o peso de glória do que o Senhor Deus tem preparado para nós não se pode comparar de maneira nenhuma com a leveza da nossa tribulação daqui. A Bíblia trata como leve e momentânea turbulência. E lá em cima é um peso que não é leve, é pesado, consistente e eterno. Você diz amém? A turbulência é dificílima, mas ela é leve e suave comparada ao peso de repouso e descanso que teremos em Cristo. Nós teremos o repouso eterno em Cristo, mas já hoje Cristo é o descanso para a nossa alma. Você diz amém? Cristo é o nosso piloto, Cristo é o aeroporto onde vamos pousar, nós descansamos inclinando a nossa cabeça nele. Como dizia Agostinho, Santo Agostinho, Deus criou o homem para si, e só nele o homem vai encontrar descanso. Só em Deus nós encontramos descanso. Por que os hebreus não conseguiram pousar na terra prometida, encontrar descanso na terra prometida? Por causa da incredulidade, não puderam entrar. Verso 19 do capítulo 3. Por causa da incredulidade não puderam entrar. Também verso 6 do capítulo 4. Porque não conseguiram ser obedientes. Eles foram praticantes da desobediência. A mensagem que eles ouviram, diz o texto, de nada lhes valeu,
pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Não for acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Escute só. Você crê que Jesus é descanso para sua alma atribulada, agoniada e sofrida na turbulência dos voos de interregno, dos voos domésticos? Crê? Diga amém. Se você crê, sua alma terá descanso. Não é o que a Bíblia está dizendo? A mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé para aqueles que a ouviram. Não entraram na terra, verso 6, por causa da desobediência. Verso 19, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Não puderam entrar no repouso, não puderam ter um pouso seguro, porque duvidaram e se rebelaram. Ei, escute só. Está turbulento o voo? A crise está lhe trazendo fatiga? Você está agoniado? Creia nessa realidade de que Jesus é o seu descanso. Creia nessa palavra e você terá pouso seguro. Se não, quando passar tal circunstância, sua alma estará ainda atribulada. Porque às vezes, se nós não cremos nessa palavra, quando a turbulência passa, nós já estamos preocupados com a outra. Você já ouviu algum crente dizer assim: estou com medo? Gente, já tem uma maldição. Estou com medo, está tudo indo bem na minha vida. Já ouviu? Eu fico até assustado. Ou seja, até que passou a turbulência, mas não encontrou pouso. Não é verdade? Até passou a turbulência, mas não encontrou pouso. Tive uma experiência vindo de Recife para Salvador. Não teve turbulência nenhuma, nem dificuldade nenhuma, mas o avião não pôde descer. E avisaram, rodamos Salvador, rodamos aqui, o espaço aéreo, e avisaram, temos que voltar para Maceió. Porque tem aves no aeroporto, na pista de pouso. Era urubu mesmo. Mas o comandante elegantemente disse que eram aves. Podia pensar que fosse qualquer ave, mas era urubu mesmo. Voltamos para Maceió. Enfim, não teve nem turbulência. Mas também não teve pouso. Nós precisamos entender que é a nossa fé e obediência que vai nos trazer repouso na turbulência. Você diz amém? Diz glória a Deus? Diz aleluia? Se acalme diante do Senhor, fica sossegado, em nome de Jesus. Meus queridos, ainda resta um sabático, um descanso eterno para todos os descansos que nós temos, mas que ainda não foi o final. O escritor está dizendo, o descanso que Josué pôde propiciar a eles, levando-os para dentro da terra prometida, não é o descanso eterno. Ou seja, todo descanso que você tem das suas lutas ainda não é o completo. São apenas sinais do descanso eterno de todas as nossas obras e fadigas quando lá nós chegarmos. Quem diz amém? Mas eu quero animar você a ter descanso ainda aqui. O descanso verdadeiro de Jesus. Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, lhes darei repouso. Também sobre vocês, ou tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão repouso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O descanso que Josué
prometeu e levou ao povo de Deus, não é o descanso prometido por Deus para a eternidade. E Jesus chega dizendo: eu sou esse descanso, venham para mim. Eu sou esse descanso, venham para mim. Vocês todos que estão agoniados, sobrecarregados, vocês todos que estão em turbulência, venham aqui, eu darei descanso a vocês, eu darei repouso a vocês, venham pousar em mim, venham descansar em mim. Quem diz amém? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão repouso, vocês encontrarão descanso, amansando a alma. Ouvi recentemente um irmão falando sobre aprendendo de mim, humildade. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Por que nós gostamos de usar versículos como chavões de sorte? Por quê? Por que gostamos de dizer a alguém que está sofrido assim? Não estou dizendo que está errado não, mas por que a gente só pratica nessa hora, dizendo: olha, você que está cansado e sobrecarregado, venha para Jesus, que Ele vai descansar você. Como se fosse apenas um versículo, objeto de sorte, um patuá, uma folha de trevo, um pé de coelho. Por quê? É muito mais profundo. É muito mais profundo do que usar uma frase de ânimo, de autoajuda. É muito mais profundo. O que Jesus está dizendo: eu sou a pessoa. Eu sou a pista de pouso para a sua turbulência. Venha ser acolhido dentro de mim. Descansa você da sua fadiga. Aleluia. É mais do que um versículo, que é um versículo e é maravilhoso, mas é muito mais do que eu ligar para a Adriana, do que eu ligar para Lucas, dizendo: está sofrendo? Olha, vou te dar um versículo lindo. Eu amo quando os irmãos fazem isso comigo. Eu amo. Me abençoa muito, mas é muito mais do que isso. É uma realidade profunda, gloriosa, existencial, permanente. Hoje na escola bíblica nós falamos de fé na fé, que é uma traição ao Evangelho de Jesus Cristo. A fé é em Jesus e não na fé. A fé na fé é coisa do brasileiro. O brasileiro é crédulo, o brasileiro crê. O brasileiro crê na fé, ele diz: eu tenho fé, é aquele ânimo, é mais do que fé na fé, é muito mais, creia no nome de Jesus, é muito mais do que simplesmente um versículo que vai animar você, é uma declaração verdadeira da pessoa de Cristo, aleluia, do Evangelho poderoso de Jesus, dizendo: chegou o descanso de vocês. Salvação não é uma filosofia, salvação não é uma prática, salvação é uma pessoa. Jesus Cristo é a nossa salvação. Você diz amém? Libertação não é uma atitude, não é jogar um monte de coisa fora, até porque jamais conseguiríamos. Libertação é Cristo na nossa vida. Alguém aqui consegue se livrar das suas obras mortas? Você pensou daquelas coisas horríveis que você era? Conseguiria se libertar, por mais que você seguisse ensinos, os melhores? Ainda que você seguisse tudo que está na Bíblia, você conseguiria se libertar? Não, foi necessário você ser batizado em Cristo, mergulhado em Cristo, morrer com Cristo, ser sepultado com Cristo, ser ressuscitado com Cristo e colocado nas alturas com Cristo. É Cristo em nós e nós em Cristo. É o mistério de Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. O cristianismo dentro de nós. Que a ideia não de virar um deusinho, mas de que nós vamos sendo cristianificados. Saiu. Sabe? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra de Paulo? Ele diz assim: o Evangelho do Senhor. Depois ele diz: nosso Evangelho. E no final ele diz: meu Evangelho.
Não é que ele usurpou o evangelho de Jesus, não. O que ele está dizendo é encarnado, entrou em mim, dominou. Eu não estou falando de uma coisa de outro, eu estou falando de uma coisa que entrou em mim, está impregnado em mim. Você diz amém? É por isso que ele diz que nós somos cartas vivas. Quem diz amém? Quem diz glória a Deus? Então, Jesus é o nosso descanso. E podemos ter pouso seguro, eterno nele, e pousos momentâneos nele. É nele que a nossa alma repousa, ainda que estamos em meio à turbulência. Olha a promessa. Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles repousarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Oh, aleluia! Toda declaração de Deus para nós no final é: pousaram para sempre em Cristo. E eles vão descansar agora das suas fadigas, mas as suas obras vão segui-lo. Quem diz amém? O convite ao descanso é uma obra salvadora de Jesus. Cristo veio não para nos ensinar como podemos nos salvar, mas para nos salvar. Escute só. É enganosa a ideia de que Jesus Cristo veio nos ensinar o caminho da salvação. Enganoso. O Senhor Jesus não veio lhes ensinar, nos ensinar o caminho da salvação. Ele veio nos salvar. Você diz amém? Qual é o caminho? Mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho. Revela-nos a verdade. Eu sou a verdade. Onde encontrar a vida eterna? Eu sou a vida. Ei, tem passado por turbulência? Tem tido voos turbulentos na sua vida? Tem derramado algumas lágrimas? Jesus não veio para lhe conduzir ao descanso. Ele é o descanso. Ele é o descanso. Jesus não veio levar você à libertação. Cristo é a nossa Páscoa. Não é o que diz a Bíblia? É a nossa Páscoa, aleluia. É a nossa passagem, é a nossa ponte. É óbvio que nós vamos aprender todo o ensino de Cristo, todo o ensino da Bíblia, para vivermos em Cristo como Ele nos ensinou. É óbvio, mas o que eu quero lhe dizer é que Jesus não veio trazer um monte de ensino para você se descansar, um monte de ensino para você se libertar. Ele é a tua Páscoa, Ele é a minha Páscoa, Ele é a tua salvação, Ele é a minha salvação, Ele é o meu repouso, Ele é o teu repouso. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Na escola bíblica hoje nós abordamos que nós costumamos, por hábitos, tradições cristãs, seja do conservadorismo, do dogmatismo, da renovação, do pentecostalismo, da tradição, cada um com sua tradição, nós costumamos incrementar a fé ao ponto de fazê-la mais difícil. Sim ou não?
Existem caminhos para procurar repouso tão longos que me cansa mais. Existem caminhos religiosos, evangélicos, cristãos, para descansar a alma, que me cansa muito. É um puxa para lá, é um puxa para cá, é um aprende isso, é um aprende aquilo, pisa aqui, não pisa acolá, não toca nisso, não toca naquilo outro, não mexe ali, não mexe acolá. Não, o descanso é assim. Cada um inventa um negócio. Um inventa um monte de práticas tais, outros um monte de práticas outras, outros um monte de culpas outras. A turbulência é porque alguém, ou você, falhou, errou, há 3.000 anos atrás. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, nós precisamos compreender que o descanso para a nossa alma está aí, na cristificação do ser. Está vendo como agora eu estou falando direitinho? A cristificação do ser. A gente vai pousando em Cristo e Cristo em nós. Quem lembra de Carlos Ortiz? Pelo menos daquilo que eu já falei dele aqui. Carlos Ortiz diz: quando você pega um bife, e ele é argentino, e no seu discurso se gabando de que a Argentina tem os melhores cortes de carne do mundo, ele diz: quando você pega um bife e come, maravilhoso. Quando ele cai no seu estômago, o organismo que está trabalhando direitinho joga tudo que não presta fora e absorve o que é bom. Aquele bife não é mais bife, é você. Está no seu organismo, está no seu sistema de tal forma que é você. Jesus diz assim: isso é o meu corpo que é oferecido por vós. Quando nós somos colocados em Cristo, pela obra salvadora, pela obra do Espírito Santo, que nos introduz em Cristo, nós recebemos Cristo na nossa vida. E aí nós não somos Cristo, no sentido de que somos cristinhos, mas Cristo está em nós de tal maneira que não será mais separado bife de corpo, Cristo de Lourdinha, Cristo de Jackson. É uma obra miraculosa. É aí onde a gente encontra o repouso em Cristo. Ou a gente entende uma coisa, a metáfora meio assim, monstrenga, quando Paulo diz que nós somos vários membros de um só corpo e que Cristo é o cabeça. Será que a gente entende um negócio meio monstrengo, parecendo desenho animado? Um cabeçudo, robô, manipulando em outro planeta, como marionetes, um monte de robozinhos. Um robô central, um computador central, manipulando um monte de robôzinhos. Será que a gente entende uma anomalia dessa? Uma aberração dessa? Não. Nós somos todos membros de um só corpo. Cristo, a igreja, e Ele é o domínio sobre nós. Você diz amém? Ele é o domínio sobre nós. Então, Cristo é o nosso descanso. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo no capítulo 3, verso 4. Passamos a ser participantes de Cristo. Desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Passamos a ser coligas com Cristo. Passamos a ser um grude com Cristo. Desde que continuemos na mesma fé,
que recebemos desde o princípio. Muitas das nossas agonias na turbulência é porque ainda não encontramos ou não entendemos o nosso repouso em Cristo. Amém? Vamos então entender nosso repouso em Cristo. Esse é o convite constante dele. Chegou o descanso. Vinde a mim. Se você está cansado, sobrecarregado, e eu aliviarei você. Ei, traga o seu fardo e leva o meu, porque o meu é leve, meu jugo é suave, e você vai ter descanso, repouso para sua alma. Amém? Olha aqui, leva no seu coração. No grande dia, nós teremos pouso seguro. Mas até o grande dia, no meio de todas as agonias e turbulências, nós teremos vários pousos em Cristo. Nós pousaremos muitas vezes aqui ainda. Essa turbulência da tua vida vai passar. E você vai pousar em Cristo. Mas eu não posso esconder você que outro voo turbulento vai se levantar. Mas eu tenho uma notícia boa. Você vai pousar de novo em Cristo. Mas é bem provável que eu até queira que você enfrente outra turbulência. Porque só vai parar mesmo quando você chegar no voo eterno, ou no pouso eterno. Até chegar no pouso eterno, outros voos se levantarão. Por isso que eu digo que até estou torcendo para que você enfrente outros voos turbulentos por aqui, até a hora de chegar no repouso eterno. Não se fatigue. Não fique agoniado. Repouse a sua alma em Cristo. Repouse a sua alma em Cristo. Vamos ficar de pé? Eu quero pedir o grupo de louvor para cantar O Lugar é o Senhor. Ó, escute só. O lugar é o Senhor. Tem outro não. Mas não tem outro mesmo. Não tem outro mesmo. O lugar é o Senhor. Na hora da turbulência tem uma ligação, tem um abraço, tem uma pessoa, uma, duas, três pessoas, muitas pessoas que fazem uma diferença na nossa vida. Não é verdade? Mas definitivamente, só Jesus. Só Jesus. Vamos cantar O Lugar é o Senhor. Eu não acho que a chuva me atrapalhou. Eu só acho que ela choveu. Queria que você cantasse, se apropriando disso, do repouso em Cristo. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o seu Espírito. Há um lugar de vitória
vitória em meio à guerra. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar. Você pode dar a mão ao seu irmão? Vamos fazer uma corrente. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor mesmo. Toda a igreja bem alto. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esconderijo. Esse lugar é no Senhor. 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 Nosso descanso. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, tens tudo que eu preciso. Jesus, és 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 tudo que eu preciso. Jesus. Aleluia. Aleluia. Uma das irmãs Smith, das Ilhas Hébridas, do famoso avivamento, estava velhinha, morrendo, e gritava: apague os candeeiros. Não estou conseguindo enxergar. Apaguem os candeeiros. Apaguem os candeeiros. Oh, são as luzes de Sião. Pousou em Cristo. Dona Marinha, mãe do meu pastor,
foi minha ovelha. Dona Marinha, a avó de Laurene, missionária aqui. Avó de Laurene. Eu estava no quarto. Ela passava de 100 anos no registro, mas disse que tinha mais idade do que o documentado. Que é, Dona Marinha? Não falava mais nada. Que foi? 2 faróis. 2 faróis. 2 faróis. 2 faróis. E num sotaque João Douradense, para ninguém botar defeito. Oxente! Os olhos de Jesus são os olhos de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Com os olhos ou com os zói, Jesus sempre vai iluminar nosso pouso. Seja com o português que você tenha. É o farol a brilhar no nosso pouso.